Você acabou de comprar um MacBook e está precisando criar uma VM do Ubuntu? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer isso de maneira simples e totalmente gratuito. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do Parallels. Ele realmente é a melhor maneira de virtualizar qualquer sistema operacional dentro do MacBook, mas o grande problema é que ele é muito caro. Se a gente dá uma olhadinha aqui no site dele, a gente consegue ver que os preços começam em $100. Isso é muito caro e principalmente levando em consideração que $100 é uma compra única só para a versão atual e ela geralmente dá suporte para as duas versões mais recentes do macOS. Então isso quer dizer que depois de 3 anos já era essa versão, você não vai conseguir utilizar mais e você vai precisar pagar de novo para atualizar. Ou você pode vir aqui e assinar o Parallels e vai ser ainda mais caro na verdade. Mas existe uma maneira gratuita de você fazer máquinas virtuais no MacBook e tem um ótimo desempenho. Ele realmente só não vai ser bom para jogos, que isso é só o Parallels que vai conseguir fazer. Para isso, a gente vai utilizar o UTM, que é uma aplicação gratuita e de código aberto, onde você consegue criar quantas máquinas virtuais você quiser. Ele está disponível tanto para iOS quanto para Mac, mas obviamente aqui a gente vai focar só na versão de Mac. Para baixar, é só entrar em mac.getutm.app e você vir aqui na primeira opção e clicar em download. Ele tem uma opção na Mac App Store também, mas essa versão é paga se você quiser ajudar com o desenvolvimento do software. Depois que você baixar e instalar o UTM, a gente precisa baixar a ISO do Ubuntu. O problema é que o Ubuntu Desktop ele não tem uma versão para ARM, mas para nossa sorte a versão Server tem. Então é só a gente vir aqui em Download, clicar em Ubuntu Server e depois aqui embaixo a gente consegue encontrar essa opção Ubuntu Server for ARM. Se a gente clicar aqui em Get Ubuntu Server for ARM, a gente vai cair nessa página onde a gente consegue baixar tanto a versão 22.04 LTS quanto a versão 23.04. Por padrão, como ele é um sistema operacional pensado para servidor, ele não vai ter interface gráfica, mas eu vou te mostrar que com um comando a gente consegue instalar o GNOME ou qualquer outra interface que a gente quiser de maneira tranquila. Depois que você baixar a ISO, é só abrir aqui o UTM, clicar nesse botão de mais para a gente poder criar nossa máquina virtual. Aqui ele tem duas opções, a opção de virtualizar e de emular. Virtualizar, ele vai ser sempre mais rápido, mas ele só consegue utilizar a arquitetura da CPU. Aqui no caso é a ARM, então a gente só consegue usar distros ou outros sistemas que foram feitos para ARM. Seja um Mac para ARM, o Windows para ARM ou qualquer distro para ARM. Emular é bem mais lento, mas a gente consegue rodar outras arquiteturas. Então a gente consegue instalar uma distro feita para x86. Mas aqui no caso, eu só recomendo a emulação para sistemas muito antigos. Se você quiser rodar um Windows 95, Windows XP ou uma distro muito antigo, porque ele realmente é bem mais lento e você não vai conseguir usar no dia a dia assim normalmente. Então por isso que a gente vai fazer todo esse esquema do Ubuntu Server. Então para isso é só a gente selecionar a primeira opção aqui de Virtualize. Aí ele vai perguntar se a gente quer instalar um Mac, o Windows ou Linux ou uma opção customizada. Aqui no caso a gente quer o Linux. Depois ele vai perguntar se a gente quer utilizar uma engine de virtualização da Apple, só que aqui ela ainda é experimental e ela é só recomendada para casos de uso avançado. Aqui ele fala para você deixar desmarcado para usar o QEMU, que é o recomendado. Então a gente não vai marcar. Se você tiver uma imagem de kernel, você consegue bootar dela. Aqui no caso a gente vai usar ISO, então a gente vai clicar aqui em Browse e selecionar a ISO que a gente acabou de baixar. Depois disso, é só clicar em continuar. Aqui nessa tela você vai selecionar o quanto de recursos do sistema você quer reservar para essa máquina virtual. Dentro do macOS, o recomendado é que você utilize metade do que tem na sua máquina física. Aqui no meu caso, como é 8 GB de RAM, eu vou deixar em 4096. E aqui em Core, se você tem 8 cores, você deixa 4. Aqui eu sempre deixo no default e tudo certo. Depois aqui tem uma opção de aceleração via hardware, eu vou deixar desmarcado, mas depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui e vai ficar redondinho. Aqui você vai selecionar o quanto de espaço você quer reservar para essa máquina virtual. O padrão é 64 GB, eu gosto de deixar nos 64 GB mesmo, mas se você precisar de mais ou quiser deixar menos, você consegue alterar aqui. Só que aqui ele não vai de fato já ocupar 64 GB. Ele vai ocupando o quanto ele precisar até bater o limite de 64 GB. E aqui ele vai perguntar se você quer ter um diretório compartilhado. Se você quiser ter uma pasta onde você consegue acessar os arquivos, tanto do Mac quanto do Linux ou de qualquer outro sistema que você tiver virtualizado, você consegue definir ela aqui. Inclusive eu
você consegue marcar aqui que ela é apenas leitura. Então se você quer, por exemplo, que esse Ubuntu ele só leia esses arquivos, mas ele não possa adicionar nada, você consegue também por aqui. Aqui nessa tela final ele é um resumo de tudo que a gente configurou. Por padrão ele coloca o nome como Linux. Eu gosto de mudar sempre para o sistema operacional que eu estou instalando. Aqui no caso é o Ubuntu 22.04. Eu clico em Save e ele já criou a máquina virtual aqui para mim. Um toque aqui de customização é que você consegue clicar com o botão direito, clicar em editar e aqui no ícone você consegue selecionar um ícone de várias distribuições diferentes. Aqui eu coloco o do Ubuntu, clico em Save e pronto, ele fica mais bonitinho aqui para mim. Depois é só a gente dar um play aqui para abrir a máquina virtual. Aqui ele vai abrir o Grub e ele vai perguntar se a gente quer testar ou instalar o Ubuntu Server e depois tem algumas outras opções. Aqui a gente vai selecionar a primeira delas, dá um Enter e ele vai abrir um instalador pra gente. Se aparecer essa tela de Display Output is not active, fica tranquilo, é só esperar um pouquinho que ele vai carregar normalmente e vai abrir o instalador para você. É só esperar. E aqui eu estou no instalador do Ubuntu Server. Primeiro a gente tem que selecionar o idioma, aqui no caso é português, aí a gente seleciona com Enter. Depois você tem que selecionar o layout de teclado. Se você estiver utilizando um teclado brasileiro, você vai no ABNT2. Aqui no meu caso, como eu estou usando um teclado americano, eu vou vir aqui em Layout e procurar por English. Se você não souber qual é o seu layout de teclado, aqui também tem essa opção aqui para você identificar o seu teclado. Depois é só a gente vir aqui embaixo, em Concluído, apertar um Enter, e ele vai para a próxima tela onde a gente seleciona se a gente quer instalar o Ubuntu Server ou Ubuntu Server minimizado. Aqui ele fala inclusive que essa versão minimizada ela é customizada para ambientes onde humanos não vão logar nessa máquina. Então como não é isso que a gente quer fazer, eu vou deixar aqui o Ubuntu Server padrão. Aqui eu vou marcar para pesquisar por drivers de terceiros. Eu consigo marcar isso com a barra de espaço. Depois eu desço aqui em Concluído e aperto Enter. Aqui nessa tela você pode configurar a interface de rede, então se você quiser customizar alguma coisa, você consegue fazer por aqui. Eu sempre deixo no padrão e vou em Concluído. Depois aqui ele pergunta se esse sistema vai precisar de um proxy para conectar na internet. Se precisar, você consegue colocar o endereço aqui. No caso a gente não vai precisar, então a gente aperta Enter mais uma vez. Se você quiser colocar um mirror alternativo para o Ubuntu, você consegue colocar por aqui também. No nosso caso a gente vai utilizar o padrão, então mais uma vez a gente aperta Enter. Depois aqui nessa tela você consegue customizar o layout de armazenamento. Se você quiser, você consegue criptografar o grupo LVM, você consegue fazer várias coisas. Só que aqui, como a gente está numa máquina virtual, eu gosto de deixar no padrão. Então é só vir aqui e descer em Concluído e apertar um Enter mais uma vez. Mas se você quiser customizar alguma coisa, você consegue fazer por aqui. Depois nessa tela ele vai mostrar um sumário, onde tem os pontos de montagem, os dispositivos disponíveis, quais são os dispositivos que estão sendo utilizados, como que estão as partições. Se você quiser mudar alguma coisa, você consegue fazer por aqui. Se não, desce aqui em Concluído e aperta um Enter. Aí aqui ele vai abrir um pop-up dando um aviso, falando que se você selecionar continuar, ele vai começar o processo de instalação e vai formatar esses discos. Então se você tiver algum tipo de dado neles, você vai perder esses dados. Então se você tiver alguma coisa para fazer backup, faça antes disso. Aqui no caso, como a gente está numa máquina virtual, esse disco está vazio, então a gente pode clicar em continuar. Depois ele vai entrar nessa tela de definição de perfil. Aqui você vai definir o seu nome, o nome do seu servidor, que é o nome que ele vai utilizar para conversar com outros computadores na rede, um nome de usuário, uma senha e a confirmação de senha. Depois de preencher tudo, é só vir aqui mais uma vez em Concluído. Depois ele pergunta se você quer fazer um upgrade para o Ubuntu Pro. Esse aqui é um serviço da Canonical, onde você consegue updates de segurança por mais tempo. Aqui no caso, até 2032. Para uso pessoal, ele é gratuito. Aqui no momento eu não vou configurar o Ubuntu Pro, mas eu posso fazer isso a qualquer momento pelo terminal, digitando o comando Pro Attach. Então a gente vai clicar aqui em continuar, e ele vai perguntar se você quer instalar um servidor OpenSSH. Aqui no caso, como a gente vai utilizar como um desktop, eu nem vou instalar, mas se você quiser, pode fazer isso por aqui também. Depois aqui ele cai nessa tela de drivers de terceiro. Como eu marquei lá para procurar, ele fez uma pesquisa aqui, mas ele não encontrou nenhum driver de terceiro. Então é só a gente clicar em continuar. Depois ele vai oferecer alguns snaps para servidor. Se você quiser instalar qualquer uma dessas coisas, você consegue fazer por aqui diretamente do processo de instalação, mas como aqui eu não quero usar nada de nível de servidor, eu não vou selecionar nenhuma das opções e clicar em concluído mais uma vez. Agora é só esperar o processo de instalação terminar. Depois de um tempinho, a instalação vai ser concluída, é só a gente vir aqui embaixo, selecionar a opção Reboot Now, apertar um Enter, e ele vai reiniciar já a máquina virtual pra gente. Se a sua máquina virtual não resetar automaticamente, não tem problema. É só a gente vir aqui, fechar ela, apertar um OK,
E antes de abrir de novo, a gente tem que remover a ISO da máquina virtual, senão ele vai tentar instalar mais uma vez o Ubuntu Server. Para isso, é só que na página da sua máquina virtual mesmo, rolar até o fim. Aqui tem uma opção de CD, DVD, a gente pode clicar aqui, apertar em Clear e pronto, ele vai remover o ISO pra gente. Depois é só vir aqui e dar um play na máquina virtual. Assim que a máquina virtual abrir, ele vai cair nessa tela preta aqui, onde a gente precisa fazer o login no sistema. É aquele mesmo login e senha que você selecionou no processo de instalação. É só digitar aqui mesmo, a senha ele não vai aparecer nada, mas é normal, ele está reconhecendo o texto. Com isso a gente já está logado no nosso Ubuntu e para poder instalar a interface gráfica é muito simples. É só você digitar sudo apt install e agora o nome do pacote vai mudar de acordo com a interface gráfica que você quiser. Se você quiser o Ubuntu padrão com GNOME, é Ubuntu-desktop. Se você quiser o Kubuntu com KDE, é Kubuntu-desktop. Se quiser o Ubuntu Bud, é Ubuntu-Bud-desktop e por aí vai. Aqui no meu caso eu quero com GNOME mesmo, então eu vou digitar Ubuntu-desktop, apertar um Enter. Ele vai pedir a minha senha, porque eu utilizei o comando de sudo. É só digitar aqui, apertar um Enter. Ele vai procurar todos os pacotes que precisa instalar e ele vai perguntar se eu quero continuar. Eu digito um S para sim, aperto um Enter e agora é só mais uma vez esperar ele instalar essa interface gráfica para mim. Depois de todo o processo de instalação, que pode levar até mais de 10 minutos para ser feito, ele vai perguntar quais serviços devem ser reiniciados. Aqui a gente pode deixar no padrão, a gente aperta o Tab para selecionar o OK, aperta um Enter e pronto! Finalmente a nossa interface gráfica foi instalada. Agora, para a gente poder realmente aproveitar, é só a gente digitar sudo reboot para a gente poder reiniciar essa máquina virtual. Ele vai pedir a nossa senha e na hora que ele reiniciar a máquina, ele já vai estar com a interface gráfica aqui. A gente pode fazer o nosso login e utilizar o sistema normalmente. Mas lembra lá atrás, na hora da criação da máquina virtual, que eu falei para não marcar a aceleração por hardware? Agora a gente vai resolver isso aqui. Se você reparar aqui, na hora que eu mexo a janela no sistema operacional, ele fica bem cortado justamente porque ele não está utilizando aceleração de hardware. Para resolver isso é muito simples. É só a gente fechar a nossa máquina virtual, vir aqui desligar a máquina como se você estivesse numa máquina física. A gente fecha aqui a máquina virtual, clica com o botão direito nela, clica em editar. Depois aqui em dispositivos, a gente seleciona display e aqui a gente vai selecionar outra opção do display emulado. Aqui por padrão ele vem no VirtIO GPU PCI, só que a gente vai selecionar o VirtIO RAM FB-GL, que ele é suportado por GPU. Clicando aqui ele vai falar que a gente precisa dos drivers de convidado para utilizar a aceleração 3D, só que ele já está instalado, então a gente clica aqui em Save e pronto. Agora é só a gente fazer login de novo na nossa máquina virtual. E quando a gente mexe a janela aqui, a gente consegue ver que está bem mais suave a animação. Provavelmente no vídeo você não consegue ver exatamente como que tá, mas faz aí na sua máquina que você vai ver que fica realmente bem melhor. Se a gente clicar aqui no botão de atividades, a gente consegue ver que todas as animações estão bem suaves. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser mais uma sugestão do que instalar no seu MacBook, clica nesse vídeo aqui do lado que eu te mostro o Homebrew. Eu te vejo lá.